cenário político em Ilhéus. Contradições, arrecadação insuficiente, falta de foco e um fardo que ninguém quer assumir, a responsabilidade por tantos problemas. A decadência financeira de Ilhéus coincide com a crise do cacau no final dos anos 80. Antes completamente dependente da monocultura do cacau, a cidade quase sofreu um colapso quando as lavouras foram assoladas pela vassoura de bruxa. Além disso, veio também a queda dos preços do produto no mercado internacional. Foi a partir daí que os problemas sociais de Ilhéus ficaram ainda mais evidentes. O historiador Arléo Barbosa explica que com a crise, Ilhéus inchou. 90% da população que vivia no campo migrou para a cidade e formou o que ele chama de cinturão da miséria. Em cada cidade da região cacaueira, pode verificar que existe um anel de miséria. Gente que veio para a cidade é gente desempregado, gente sem terra, que não tem condição de sobrevivência. E aí é filho sem estudar, é pai sem trabalhar, é família passando fome. Naturalmente o poder público entendeu. Agora, só que com a queda da cacauicultura, a crise atingiu também a prefeitura. E por mais boa vontade que os prefeitos tivessem, eles não poderiam sanar o problema. O Estado também sofreu, porque o cacau representava uma parte importante da economia da Bahia. No momento em que entrou em crise, o Estado também sofreu com isso. E o Estado nunca fez lá muita coisa pela região, né? Quanto mais depois da crise, aí é que dificilmente iria fazer. Nesses mais de 20 anos, desde a crise do cacau, 4 prefeitos estiveram à frente da prefeitura de Ilhéus. De 1989 a 1992, o administrador da cidade foi João Lírio. Entre 1993 e 1996, Antônio Olímpio foi o prefeito, cumprindo seu segundo mandato. Em 1997, tomou posse Jabes Ribeiro, também para o segundo mandato, sendo reeleito em 2000 para o mandato até 2004. E este ano entrou na prefeitura Valderico Reis. O ex-prefeito João Lírio foi procurado pela nossa produção, mas preferiu não gravar entrevista. Antônio Olímpio, hoje advogado e comerciante na área do turismo, diz que viveu momentos distintos em seus 2 mandatos como prefeito e acredita que fez o que foi possível nos tempos da crise. No primeiro período, que foi de 1977 até 1982, Ilhéus era ainda uma cidade pequena, porque o município completo não chegava, passava um pouco de 100 mil habitantes, por volta de 115, a cidade tendo apenas 87 mil habitantes, e se caracterizava pela produção de cacau. Foi também o maior produtor de cacau, foi na época também que se instalou o distrito industrial e também o porto de Ilhéus em mar aberto, chamado o Porto do Malhado, passou a funcionar. Ilhéus tinha uma renda razoável, era o 7º município em arrecadação de ICMS e já a partir do segundo ano de governo nós conseguimos, junto ao governo do estado, fazer uma reavaliação da renda do município de Ilhéus. Ele passou para ser o 4º em ICMS e tinha renda suficiente para implementar obras importantes para o desenvolvimento da cidade. O ex-prefeito Jabes Ribeiro administrou Ilhéus por 12 anos. Hoje, ele é professor universitário e assessor do governo do estado. Ele destaca a queda de arrecadação do município nos anos em que esteve à frente da prefeitura. Ilhéus era o maior produtor de cacau do mundo, como município. Nós tínhamos o tributo ICMS, que define a riqueza, a circulação de riqueza de uma economia. O nosso ICMS era um dos mais altos, nosso índice era 4,0. Quando reassumi a prefeitura em 1997, esse valor já era 2,5, 2,4, 2,5. Quando entreguei a prefeitura agora no final de 2004,
o ICMS já era 1,5. É muito grave, foi muito complicado, tem sido muito complicado, até porque a dependência do cacau era muito grande por parte do município de Ilhéus. Nos discursos, algumas contradições. Foi também no nosso governo que a cidade cresceu bastante com a desapropriação das áreas onde se instalaram. O bairro Teotônio Vilela, que é um bairro que tem mais de 30 mil habitantes. A cidade cresceu muito, obras fundamentais foram realizadas. Você chega em bairros, por exemplo, que não existiam como Teotônio Vilela, nós fizemos praticamente tudo. Por fim, Valderico Reis, há menos de um ano no governo, fala dos projetos para Ilhéus e culpa as antigas administrações pelos graves problemas sociais e pela falta de investimento no turismo como nova alternativa econômica. Nós pegamos a prefeitura sucateada, realmente os governos anteriores, ele não fez nada para desenvolver o nosso turismo e a própria cidade, onde nós temos aí várias ruas de chão, vários esgotos a céu aberto, onde temos as barracas todas sucateadas. Nós temos ali 38 barracas na Praia do Sul. Tem umas 2 ou 3 que têm condições de realmente de atender o turista de fora, mas não é em boa qualidade. Então nós precisamos investir nessa área de infraestrutura do nosso município. Os problemas são evidentes. As responsabilidades ninguém assume. Numa cidade como a nossa, as coisas acontecem na medida em que você tem uma visão de futuro, você tem uma visão de perspectiva. Quando essa visão não existe, as coisas começam a acabar. Bairros como Nossa Senhora da Vitória que se formaram em razão de invasões. E essas invasões se caracterizaram pelo aceno de um dos governos municipais que me sucedeu, no sentido de que Ilhéus ia gerar 20 mil empregos em razão da criação da ZPE. Então, com isso, populações desempregadas de outras cidades, da periferia de outras cidades, acorreu para Ilhéus, invadiu essas áreas periféricas e a cidade cresceu muito, de modo desordenado, e aumentou bastante o problema social. Quando perguntado sobre se está arrependido por não ter investido mais no turismo, a resposta é sincera. O cacau rendia tanto que, do ponto de vista empresarial, qualquer outro tipo de investimento não garantiria o retorno financeiro que o cacau poderia produzir ou garantir, não é? Então, ninguém se estimulava a fazer qualquer outra variação de investimento. Quando nós tínhamos o cacau, os recursos do cacau, ele atendia às necessidades do município. Essa é a grande verdade. Nós já sabíamos desse potencial turístico de Ilhéus, todos nós já trabalhávamos nesse vetor, mas a verdade a crise nos obrigou, de uma forma muito clara, a potencializar essa atividade. Porque aqui era a terra dos coronéis do cacau. Os coronéis do cacau não se preocupavam com outra coisa senão com a monocultura. Falava-se em turismo, mas apenas de maneira utópica, fazia parte do discurso do político. Mas depois da crise é que o turismo se tornou de fato uma alternativa econômica para a região, principalmente para Ilhéus.